Queridos, deixa a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 28. Hoje nós vamos ler um texto grande. Seria importante você estar com a sua Bíblia aberta, para você acompanhar a leitura do texto e fazer sentido aquilo que a gente está falando. Coloquei um título para essa mensagem, Vida Maldita. É um título impactante, chocante, porque eu creio que esse é o propósito desse trecho no capítulo 28 de Deuteronômio, é trazer um choque, um impacto para os leitores, porque é um alerta muito forte para o povo de Deus, de que a vida fora da palavra de Deus, ela é maldita. Viver fora da palavra de Deus é caótico, traz confusão para as nossas vidas. A gente experimenta isso em todas as áreas da nossa vida. Quando nós estamos longe de Deus, longe da palavra de Deus, é comum a gente experimentar desânimo. Por a gente viver propósitos, objetivos para a nossa vida que não são objetivos da palavra de Deus, e a gente não consegue se satisfazer com esses objetivos, nós sentimos esse desânimo. Acabamos até vivendo sem um propósito. A gente é engolido pela rotina do cotidiano e paramos e refletimos e não faz sentido para nós, porque nós não pensamos segundo a Bíblia. Então experimentamos o caos na nossa vida, caos nos relacionamentos, de ver problemas de relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, porque nós não vivemos relacionamentos a partir da palavra de Deus, mas a partir dos nossos desejos. Casamentos caóticos, porque nós não enxergamos o casamento segundo o propósito bíblico para o casamento. Ou mesmo na solteirice, viuvez, no divórcio, uma dificuldade de lidar com a solidão, dificuldade de lidar com as dificuldades que essa situação traz, porque acabamos não encarando a partir da palavra de Deus. É mais fácil a gente perceber isso na vida dos outros do que em si mesmo. Isso é um dom que a gente tem. A gente vê a dificuldade do outro e é mais cego para a nossa própria dificuldade. Isso é normal, né? Mas é por isso que eu vejo às vezes pessoas chegam para mim, elas trazem problemas para mim e não são problemas graves. O sofrimento é real, a dor é real, elas estão sofrendo. Mas não é difícil identificar em quais áreas elas estão deixando a palavra de Deus de lado. Obviamente, viver a palavra de Deus, ela não é fácil, porque envolve autonegação constante. Não, agora eu sei o que a Bíblia diz, então nunca mais vou errar nessa área. Não, a gente luta com isso constantemente, porque a palavra de Deus diz isso. Eu preciso abrir mão dos meus desejos, daquilo que eu quero, por aquilo que Deus quer. E isso é que torna a vida cristã difícil. Então é uma luta constante, mas saber disso também nos dá até encarar a vida, as dificuldades da vida de uma outra forma. Porque muitas pessoas se deparam com essa luta e se desanimam. Então, viver fora da palavra de Deus traz o caos. E todos nós temos uma tendência de escolher uma área de vivemos longe da palavra de Deus. Por isso, a gente vai ver nesse texto com muita ênfase que a vida fora da palavra de Deus é maldita. A vida fora da palavra de Deus, ela é maldita. Deus está falando isso com o povo de Israel. O texto que a gente está lendo é uma conversa entre Deus e Israel através de Moisés. Porque Deus ele fez uma aliança com esse povo, o povo de Israel. Ele fez um acordo: se vocês me obedecerem, vocês vão entrar agora na terra prometida, na terra que eu vou dar para vocês, e vocês vão ser abençoados, vocês vão ser prósperos nessa terra. Mas, se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. E isso já tinha sido falado para o povo. O povo topou, lá em Êxodo, falou: não, é isso que a gente quer. Só que o que eles fazem? Eles desobedecem. E aí Deus é fiel à aliança. O que ele faz? Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. O que aconteceu? Eles foram amaldiçoados. Chegaram na porta da terra prometida, ao invés de confiarem em Deus, falaram: não, é muito difícil, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a escravidão.
Então, porque eles não creram, eles desobedeceram na palavra de Deus, então Deus fez com que toda aquela geração de 20 anos para cima ficasse rodando no deserto até que todos eles morressem por 39 anos. Ou seja, a vida deles se tornou maldita. Você quer entender o sofrimento nesse momento? Leia o Salmo 90. Moisés descreve esse momento naquele salmo. Então agora a nova geração está pronta. A velha geração morreu amaldiçoada no deserto. Então chega a nova geração e Deus repete então isso para eles. Fiquem atentos. E nós já começamos a estudar o Deuteronômio 28 e vimos com Davi a primeira parte, do versículo de 1 a 14, que lemos no começo do culto. A vida na palavra de Deus, ela é abençoada. Ou como Davi trouxe, há bênçãos verdadeiras para o povo de Deus através da sua palavra. Agora nós veremos o outro lado do capítulo. A vida fora da palavra de Deus é maldita. Poderemos fazer uma paráfrase com o que o Davi trouxe, verdadeiras maldições vêm de Deus para o seu povo pela desobediência da sua palavra. É a segunda parte do capítulo onde a gente vai focar. Eu dividi essa parte, que a gente vai ver agora de manhã, em 3 partes aqui. O alcance da maldição, a intensidade da maldição e o resultado da maldição. Vamos dar uma olhada nisso. Primeira parte aí, então, o alcance da maldição. Leia comigo aí, versículo 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Então lembra, as bênçãos são para a obediência, mas se eles não obedecerem, não ouvirem a voz do Senhor, deixarem de cumprir a palavra de Deus, eles terão essas maldições que leremos hoje. O que veremos aqui, queridos, são maldições que contradizem diretamente as bênçãos da primeira parte. E é interessante porque não é só o contrário, porque senão nós teríamos 14 versículos também de maldição. Mas é muito mais, ele desenvolve essas maldições. Na verdade, são 14 versículos de bênção e 54 de maldição. É bem desproporcional, por quê? Porque Deus está chamando a atenção do povo, cuidado, gente, não vale a pena. Não vale a pena sofrer pela desobediência. Agora, muito cuidado para a gente trazer direto para a nossa vida hoje aqui, porque essas maldições, elas foram trazidas pelo próprio Deus para Israel. Há uma grande diferença em como Deus nos trata hoje. Nós não estamos debaixo da aliança de Deus com Israel, mas estamos numa nova aliança que Ele fez conosco por meio de Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas eu quero ir interagindo conforme as maldições vão aparecendo e mostrando que mesmo hoje, quando nós pecamos, as consequências naturais da nossa desobediência é muito semelhante às maldições que Deus trazia para o seu povo lá em Israel. Então, versículo 16 diz assim: malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo. Aqui é um contraste direto com o verso 7, que diz que eles serão abençoados na cidade e no campo. Mas se eles obedecerem, eles serão amaldiçoados na cidade e no campo. A ideia quer dizer, eles vão ser amaldiçoados em qualquer lugar. Todo lugar a maldição vai alcançá-los. Lembre, viver fora da vontade de Deus é ruim em qualquer lugar. Na cidade e no campo. Nós conversamos com os irmãos sobre a experiência dos ribeirinhos, e fizemos uma viagem missionária lá para os ribeirinhos, e às vezes a gente tem uma visão assim, o povo isolado da tecnologia, isolado da civilização, eles são pessoas mais puras. É pelo contrário, queridos, porque num ambiente onde praticamente não se tem lei, e os homens estão entregues aos próprios desejos, a perversidade em povos isolados é muito maior. Então nós vemos lá o estrago que a bebida e as drogas fazem no contexto ribeirinho. A imoralidade é tão grande que abuso infantil é algo natural dentro das próprias famílias. Morte natural entre os ribeirinhos é você morrer furado por faca. É natural, é normal. Como é que ele morreu? Morte natural, como é que foi? O cara foi lá e enfiou uma faca nele. Porque
A violência não é punida lá. A polícia não vai lá. Não importa se na cidade ou isolado no meio da floresta, viver fora da palavra de Deus é uma vida maldita. Versículo 17: maldito será o seu cesto de cereais, maldito será a sua amassadeira de pão. Contraste com o versículo 5 da bênção. Ou seja, eles vão ser amaldiçoados na sua alimentação. Ele vai desenvolver um pouco mais sobre isso ao longo do texto. Versículo 18: maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditos serão as crias das suas vacas e ovelhas. Um contraste com o versículo 4. Eles vão ser amaldiçoados na procriação, tanto na procriação humana, os casais terem filhos. Isso era algo a gente viu agora no texto, né? Ter filhos no povo de Deus é um sinônimo de bênção. Então, não ter filhos é algo muito difícil para os pais ali. Mas também os animais não procriariam, nem o campo procriaria. Ou seja, uma ideia de pobreza, de falta de alimento. Quando a gente pensa no mundo hoje, pensando especificamente na humanidade deixando de se reproduzir, as taxas de natalidade diminuindo cada vez mais. E nós vemos nos últimos censos, né, as cidades brasileiras também já estão diminuindo. Por quê? Uma visão antibíblica sobre filhos. Uma visão, uma cultura de viver para si mesmos. Então, desvaloriza a maternidade. A valorização do corpo, a valorização da carreira, a valorização de eu realizar os meus sonhos, e filhos são obstáculos para isso. Nós chegamos a esse ponto, que nós estamos diminuindo, tendo menos filhos, e a esses extremos de que agora até bebês realistas são considerados filhos. Uma vida fora da vontade de Deus é maldita. Versículo 19: malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. Um contraste com o versículo 6. A ideia aqui é uma maldição o tempo todo. Desde quando você sai, quando você volta, você está debaixo de maldição. Não tem um período de alívio. Isso que nós vemos hoje é uma realidade fora da palavra de Deus. Parece que existe confusão, caos o tempo todo. Você vai para o trabalho, é caótico. Você está no trânsito, é caótico. Você vai lidar com pessoas no comércio, no dia a dia, é caótico. Aí você volta para casa, você encontra o quê? Caos. É caos no casamento, caos no relacionamento com os filhos, caos no relacionamento com parentes, com vizinhos. Porque às vezes não nos importamos com o que a palavra de Deus diz. Versículo 20: o Senhor mandará sobre vocês maldição, a confusão e ameaça em tudo que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. Ele desenvolve um pouco o verso anterior, mostrando como esse caos vai alcançando tudo e o tempo todo da nossa vida. Tudo que o povo tentar empreender, desenvolver, produzir, Deus será contra, fracassando em toda tentativa, para que sejam destruídos por causa da sua desobediência. Olha que pesado. Tem um texto parecido no Novo Testamento, que vem do Antigo Testamento, é repetido algumas vezes no Novo Testamento, que Deus se opõe aos orgulhosos. Aquele que se acha superior a Deus e à sabedoria de Deus. Deus se opõe. A ideia é uma figura militar. Deus está lutando contra os orgulhosos. E aí, meu amigo, se a gente está lutando contra Deus, o que vai dar certo na nossa vida? Versículo 21. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra que vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento, que é queimadura, e ferrugem nas plantas. E isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será bronze, e a terra debaixo de vocês será ferro. Por chuva sobre a sua terra o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês até que vocês sejam destruídos.
Deus está falando aqui é que a terra não vai produzir mais doença, seca, terra improdutível. É isso que o povo terá por desobedecer a Deus. Pestes, doenças. A ideia aqui, o céu de bronze. Imagina se o céu fosse bronze, não passa nada, não cai uma gota de água do céu. Se a terra fosse o ferro, não adianta, você não consegue cavar, você não consegue plantar, não consegue produzir. Então a ideia é tanto o céu como a terra improdutivos. A vida fora da palavra de Deus, ela é improdutiva. Agora no texto aparece uma estrutura muito bonita, poética, que é chamado de quiasma. Ela vai citando áreas da vida do povo que serão amaldiçoadas, e depois repete essas áreas em ordem inversa, sendo que a ponta dessa estrutura, a ponta do quiasma, resume toda a ideia do texto. A gente vê que o resumo é que tudo do povo será tirado. Olha aí o versículo 25. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. Deus havia prometido dar vitória para o povo de Israel. O inimigo viria todo organizadinho contra eles, mas aí eles sairiam tudo em confusão, por 7 caminhos. Agora ele diz: por vocês desobedecerem, é vocês que serão derrotados. Vocês vão todo organizadinho por um caminho atacar o inimigo, mas haverá confusão e vocês vão sair naquele caos por 7 caminhos, fugindo por 7 caminhos. Serão massacrados, a ponto dos seus cadáveres nem podem ser enterrados, de tantos cadáveres que serão, e serão comidos pelos bichos. E serão tantos que a gente não consegue nem espantar. Não sei se você já viu essa cena, de aquele monte de urubu sobre cadáveres de bicho. O pessoal tenta espantar e os urubus não saem. Sai um, mas chega mais 3. A ideia é essa, de desolação, de uma morte terrível e desonrosa. Por isso, serão objetos de espanto. As pessoas olham para essa cena e ficam admiradas. Cara, que coisa horrível. Não tem aquelas pessoas que nós olhamos assim para a situação delas e falamos: rapaz, que situação. Mas por dentro existe uma certa conformação, porque a gente sabe, poxa lá, também olha as decisões que ele tomou. Versículo 27, as doenças, o Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. A gente vai ver algumas vezes ele tratando essas maldições como as pragas que foram para o Egito, agora é contra o povo de Israel. Doenças que eles não conseguem se curar. Talvez a gente poderia dizer hoje que a nossa sociedade ela é doente. E você vê a medicina tentando curar a sociedade e não consegue. Versículo 28, o Senhor o ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação de espírito. A confusão é tanta que o povo fica louco, confuso, perturbado, transtornado e cegos. Não sabem para onde estão indo. É o que a gente vê nos dias de hoje. Uma sociedade onde todo mundo faz terapia, quase todo mundo tomando medicação de tarja preta, é ansiolítico, antidepressivo, desde crianças até idosos. Está todo mundo, de certa forma, transtornado, louco. E não conseguem sair desse caminho, estão cegos. É triste porque às vezes a gente vê isso dentro da igreja. As pessoas estão passando uma perturbação e ao invés de olhar para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? A gente vai perguntar para o mundo. Nós somos aflição de alma, e ao invés de olhar para aquele que é o pastor das nossas almas, nós vamos atrás de médicos de alma, que não creem em Deus, que não creem na palavra de Deus. Que resposta eles vão dar? São cegos.
Então vivem debaixo de uma opressão, versículo 29. Vocês andarão às palpadelas ao meio-dia, como cega palpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Cegos, perdidos, oprimidos, roubados, sem salvação. É isso, é a sociedade hoje, assim, é a palavra de Deus. Opressão, cegueira, sendo roubados o tempo todo. E aí chegamos no ápice dessa estrutura, onde tudo é tirado. Versículo 30, você contratará casamento como uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os seus frutos. O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante dos seus olhos, e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá ninguém que o socorra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso, e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. É desesperador. Você tem esposa, você tem casa, você tem animais, você tem filhos, mas tudo é tirado e vocês não podem fazer nada. Essa é a realidade hoje quando nós não obedecemos a palavra de Deus. E nós vamos percebendo cada coisa vai sendo tirada da nossa vida. O casamento acaba, os bens não são suficientes, os nossos filhos estão sendo levados. Seja pelo Estado, que tira os nossos filhos desde cedo de casa e ficam com eles o dia inteiro, doutrinando. Seja pela tecnologia, porque apesar de corpo presente, está todo mundo desconectado da família. Seja pelas ideologias desse mundo, que estão tirando os nossos filhos, afastando do Evangelho, de Deus e da igreja. Tudo é tirado. E agora ele começa a voltar aos temas na ordem inversa. De novo, a opressão, versículo 33. O fruto da sua terra e todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram, e vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias. É um outro povo que vai usufruir de tudo que você tem. Versículo 34, loucura, e ficarão loucos pelo que verão com seus próprios olhos. A loucura, o desespero de ver tudo sendo tirado, a opressão, isso leva o povo à loucura. Como nós já falamos hoje, os transtornos emocionais crescendo a cada dia. Porque as pessoas olham para um mundo caótico, onde o pecado vai tirando tudo delas, elas não acham respostas e ficam em desespero. Doenças, versículo 35, o Senhor os castigará com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais vocês não poderão se curar desde a planta do pé até o alto da cabeça. Doenças desde a planta do pé até o alto da cabeça. Doenças que não podem ser curadas. E por fim, 36, derrota e objeto de espanto, de horror. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem seus pais, e lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objetos de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar. O povo se tornará prisioneiro. Vão ser obrigados a servir outros deuses, deuses que eles nem conheciam. Serão desprezados. Serão olhados com horror. Fiquei pensando até no estado da igreja evangélica de forma geral hoje, servindo a outros ídolos que não a Deus. E ao invés de ser um bom testemunho para o povo, se torna um objeto de horror para o mundo. Escárnio. As pessoas fazem piadas com a igreja porque não levam a palavra de Deus a sério. Versículo 38. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para cingir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos.
todo esforço de produzir, seja alimento, até mesmo filhos, será mal sucedido. Aqui ele usa a figura do gafanhoto, né? Sempre que eu leio assim, gafanhoto, eu fico pensando naqueles grilinhos pequenos, né? Às vezes, quando a gente estava na Amazônia, fazendo brincadeira com as crianças, a gente estava no meio da floresta, pousou um gafanhoto da Amazônia do meu lado. Era um gafanhoto de Itu. O bicho era desse tamanho, assim, gente. Era sem brincadeira. Eu fiquei uns 10 minutos olhando para ele, não estava acreditando no que eu vi. Aí passou um ribeirinho do meu lado e falou: rapaz, isso aí é uma praga, eu gosto de uma roça. Imagina milhares de bichos desse tamanho, passando numa roça, numa plantação. Destrói tudo, não fica nada. Versículo 43, os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, e vocês cada vez mais descerão. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça e vocês serão por cauda. Percebeu o contraste? Agora não é mais o povo que prospera, são os inimigos que prosperam. É o contrário da bênção do versículo 12. Vocês vão ter que pegar emprestado, vocês vão entrar em dívidas e nunca emprestarão, porque nunca terão para emprestar. Vocês não vão ser cabeça, vocês não vão ser líderes, vocês vão ser cauda. Vocês vão estar sujeitos às outras nações. É por isso que o Davi falou, a gente não pode pegar esse texto e aplicar direto para nós e dizer, não, porque nós somos cabeça e não cauda. Tá, mas é se a gente obedecer. A pergunta é, quem consegue obedecer? Israel provou que ninguém consegue obedecer. Então, se quiser aplicar esse texto, vai ter que dizer então que nós somos cauda e não cabeça, porque nós desprezamos a palavra de Deus. Então, conclusão dessa primeira parte, ao contrário de bênção da obediência, eles vão experimentar a maldição diante de todas as nações. Segunda parte, a intensidade da maldição. Versículo 45. Todas as maldições virão sobre vocês, os perseguirão, os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, para guardarem os mandamentos e estatutos que Ele lhes ordenou. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como o de seus descendentes para sempre. Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. E por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês o porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. Moisés repete o motivo da maldição aqui para deixar bem claro para o povo: vocês não ouviram a voz do Senhor, vocês não guardaram os seus mandamentos e estatutos, vocês não serviram ao Senhor com alegria e bondade de coração, vocês não foram gratos por tudo aquilo que Deus deu. Por isso as maldições eles servem como um sinal, como maravilha. Sinal é para chamar atenção, para apontar para algo. É como uma placa indicando, gente, volta para Deus. A maravilha é algo além do normal, sobrenatural, para chamar a atenção. Gente, volta para Deus. Então essas maldições, apesar de serem pesadas, elas são uma manifestação da graça de Deus para o povo acordar. É como uma disciplina de um filho, o castigo de um filho. É algo que parece ruim, mas é para chamar a atenção para o filho, para aquilo que é bom. E lembrar que a vida longe de Deus é maldita e traz destruição. Por isso que a gente vê na sociedade hoje é para chamar a atenção. Quando a gente vê a polêmica da bebê reborn, quando a gente vê a polêmica de seres humanos andando como gatos no shopping, isso é para chamar a atenção. Gente, olha o que o pecado faz. Tira a dignidade humana, transforma a sociedade em loucos, um hospício. Mas fica pior. Versículo 49. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia. Uma nação cuja língua vocês não entenderão. Nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles cercarão todas as cidades em que vocês moram, até que venham a cair toda a terra, as altas e fortes muralhas em que vocês confiavam.
Eles sitiarão vocês em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor seu Deus lhe deu. E na angústia, no aperto em que vocês ficarão com o cerco dos seus inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre. Isso é, a carne de seus filhos e de suas filhas que o Senhor seu Deus lhes der. O mais sensível dos homens e o mais delicado do meio de vocês será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher que ama e para com os outros filhos que ainda lhe restarem, de modo que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer. Porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os seus inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres, a mais delicada do meio de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com seu marido que ama, e para com o seu filho, e para com a sua filha. Será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre, e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. A maldição virá por meio de inimigos que não terão piedade nem de idosos nem de crianças. Acabarão com a riqueza do povo, acabarão com a segurança do povo. E eles fazem uma estratégia de guerra que é cercar a cidade e não entra e não sai ninguém, e não entra comida. Então o povo consome toda a comida dentro da cidade e acaba a comida, e o desespero é tão grande de fome. O texto diz: mesmo o homem e a mulher mais sensível matarão seus filhos para comê-los escondidos. O fato de comer o próprio filho é terrível, mas ele piora o cenário dizendo que vai comer escondido para não dividir com o seu marido e com seus demais filhos. Esse é o fundo do poço. Gente, Israel chegou lá. Segundo Reis 6, no cerco de Samaria, uma mulher chegou para o rei: preciso de ajuda. O rei perguntou: qual é o seu problema? Essa mulher me respondeu: essa mulher me disse, dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim, cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que comamos, ela escondeu. Esse é o ponto. Que a sociedade chega longe de Deus. Ricardo, isso é terrível, mas nós vivemos isso hoje. Nós vivemos exatamente isso hoje. Com mães, mulheres indo na rua, gritando pelo direito de matarem os seus filhos no ventre. Pelo aborto. Nós vivemos isso no dia de hoje, quando nós abandonamos os nossos filhos dentro de casa e nós não os educamos na palavra de Deus. Mas educamos os nossos filhos segundo o que dizem os influencers desse mundo. Trazemos para dentro de casa, desprezando a palavra de Deus, a educação positiva, a livre demanda, onde não são os pais que determinam, mas a criança domina, e a criança cresce no meio do seu pecado, onde a Bíblia diz que a criança nasce com o pecado, com a estutícia dentro de si, mas a vara da disciplina a livrará. A palavra de Deus diz que discipline o seu filho, você não a matará, pelo contrário, você vai livrar da morte. Mas nós fazemos o quê? Os influencers dizem, não discipline. E o que nós fazemos? Nós matamos as nossas crianças, porque não educamos segundo a palavra de Deus. E aí o que acontece? A criança nasce sem a palavra de Deus, sem a disciplina da palavra de Deus, cresce uma criança insegura, uma criança ansiosa, uma criança desobediente. E ao invés de olharmos para a palavra de Deus, nós levamos para o mundo. O que está acontecendo com o meu filho? Aí ele vai falar que é transtorno disso, é transtorno daquilo, e começa então uma terapia, um discipulado do mundo na vida dos nossos filhos. Não faz discipulado na igreja, mas faz discipulado lá fora. E ao invés de tratar o pecado, dá um comprimido, dá um tarja preta. E nós temos crianças hoje, nós damos drogas para as crianças desde cedo, porque nós desprezamos a palavra de Deus. É isso. Nós vivemos exatamente isso. Trocamos crianças por pequenos animais, trocamos crianças por bebês realistas. Uma vida fora da palavra de Deus é vivida debaixo do domínio do inimigo, e é isso que nós experimentamos hoje.
fazemos as maiores atrocidades sem senso crítico bíblico. Porque a Bíblia não importa, importa a ciência, importa o mundo. A ciência. A intensidade da maldição, da desobediência é tão grande que leva o povo a fazer as coisas mais absurdas, insensíveis, sem senso crítico. O amor é totalmente apagado e o egoísmo destruidor controla todos nós. O resultado, então, versículo 58. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei escritas nesse livro, por temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, o seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro dessa lei, até que vocês sejam destruídos. Vocês que eram tão numerosos, como as estrelas do céu, ficarão reduzidos a poucas pessoas, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, o Deus de vocês. Assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los mais numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para tomar posse. Serão amaldiçoados com pragas, aquelas mesmas pragas que atingiram o Egito. Aquelas pragas que vocês temeram vão cair contra vocês. Não só as que estão descritas aqui, mas muito mais. Ele diz, e diminuirão de número. É interessante pensar nessa questão de diminuição de número, porque ocorre isso hoje na sociedade. Viver uma vida longe da palavra de Deus traz uma diminuição da população, a gente está vendo isso. Não tanto pela questão da infertilidade, mas por uma opção, uma vida mais confortável, uma vida mais cômoda, menos filhos, talvez nenhum. Enquanto a Bíblia diz, felizes os que têm muitos filhos, a gente acha um absurdo Ben e Shelley terem 7 filhos. Eu sei que não é simples assim, mas o que determina a nossa avaliação? É a palavra de Deus? O fato é que a taxa de natalidade está caindo. E nós estamos vendo países secularizados que desprezaram a palavra de Deus, na Europa, como França, Alemanha, diminuindo de tamanho. E a gente vê o povo islâmico tendo cada vez mais filhos e dominando a Europa, se tornando um continente muçulmano. E para acabar, versículo 64, o Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem você, nem seus pais conheceram. Nem ainda entre essas nações vocês terão descanso. Nem a planta dos seus pés terá repouso, porque ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. A vida de vocês estará suspensa por um fio diante de vocês. Terão pavor de noite e de dia e não terão certeza de que irão sobreviver. Pela manhã vocês dirão, quem dera já fosse noite. E à noitinha vocês dirão, quem dera fosse dia. Isso pelo pavor que sentirão no coração e pelo espetáculo que terão diante dos seus olhos. O Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios, pelo caminho que eu lhes disse, nunca mais vocês voltarão. Ali vocês serão oferecidos para a venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Não estarão mais junto como o povo, serão deuses inúteis, não terão descanso. Angústia, ansiedade, medo, escravidão e desprezo. Eu creio que essa descrição de uma vida hoje longe da palavra de Deus. Solitário, não tem mais o senso de comunidade, as pessoas não têm mais família, as pessoas não pertencem mais a igrejas, as pessoas estão isoladas, seguindo ídolos inúteis que não satisfazem, não salvam, buscando um propósito de vida que não é Deus. Angustiados, ansiosos, depressivos, transtornados, escravos do pecado, desprezados, porque hoje a vida humana não tem valor. A vida fora da palavra de Deus é maldita. Queridos, essa é uma maldição para Israel. Israel experimentou todas essas maldições. O Antigo Testamento conta essa história.
E nós aprendemos algo com Israel: nós não conseguimos obedecer a Deus. Por isso, se as bênçãos de Deus dependessem da nossa obediência, estaríamos perdidos. Minha sugestão, depois você leia Romanos, capítulo 1, 21 a 32, você vai ver praticamente, exatamente a mesma maldição para os dias de hoje, como consequência do pecado. Deus entregando a humanidade aos seus próprios desejos. E no fim, aquele que vive longe da palavra de Deus está condenado a uma maldição eterna. Aquele que não tem Cristo no seu coração está condenado a uma maldição eterna, não só nessa vida, mas na eternidade que há de vir. Esse texto é terrível, mas ele é fantástico. Porque ele nos ensina que se Deus não fizer nada, nós não conseguimos livrar da maldição. Todos nós seremos cauda e não cabeça. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus. Gálatas 3 diz: pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 28 nos leva para a consciência de que precisamos de um Salvador. Sem Ele, sem Jesus, nós nunca seríamos abençoados, pois ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Mas Jesus cumpriu. E por causa da nossa desobediência, nós somos amaldiçoados, mas Jesus foi maldito em nosso lugar, para que nele nós fôssemos abençoados. Ele é a palavra que nos abençoa. Quem está em Cristo está livre dessa maldição. Talvez você foi ouvindo essa mensagem e você falou: puxa, é isso mesmo. Eu estou condenado à maldição. A mensagem da palavra de Deus, da Bíblia, é exatamente essa. Nós somos amaldiçoados pelo nosso pecado, mas Jesus foi amaldiçoado em nosso lugar, para que nós não precisássemos passar por essa maldição. Se você tem vivido as consequências terríveis do pecado na sua vida, corra para Cristo. E em Cristo Jesus seja abençoado. Nós vamos viver ainda maldição do pecado numa sociedade que está afetada pelo pecado. Nós vamos pecar porque nós somos afetados ainda pelo pecado, mas em Cristo Jesus nós temos o perdão. Em Cristo Jesus nós temos a graça da restauração. Em Cristo Jesus a gente tem uma direção. A gente não precisa viver o horror desse capítulo, porque em Cristo Jesus também a maldição tem data para acabar. Logo nós estaremos na sua presença, onde não haverá mais pecado, não haverá mais maldição, somente as bênçãos eternas em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse texto ser um alerta aos nossos corações e tememos contra o pecado. E nos ajuda, Deus, em Cristo Jesus, e por meio dele, Deus, alcançarmos as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor conhece o coração, a vida de cada um aqui, Deus. O Senhor sabe, Deus, do caos, da confusão. Alguns têm experimentado, Deus, em diversas áreas. Pai, que o Senhor conceda a graça de eles buscarem no Senhor e na Tua palavra a solução. E obrigado porque, para experimentarmos as bênçãos do Senhor, não depende mais da nossa obediência, porque a gente não consegue. Mas as bênçãos dependem tão somente do que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Por isso te louvamos e te adoramos nessa manhã como igreja. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.